Senhoras e senhores, boa noite a todos e modo especial aos nossos internautas da TV LW, com mais uma edição agora com o Adriano, que faz parte da grade oficial da TV LW. A você que começa a chegar agora pelo YouTube e também pelo Instagram da TV LW, já peço que você pegue o link, compartilhe para os seus amigos, familiares, grupos de WhatsApp, porque só eu tenho 37 grupos de WhatsApp no celular. Então vamos compartilhar para todo mundo, que é para acompanhar essa entrevista com esse convidado super especial. Eu quero também dar uma boa noite também aos ouvintes da Rádio Itapuama. Nosso muito obrigado pela audiência e pelo carinho. E vamos para mais longe. Vamos para a Rádio São Bento FM em São Bento do Una. O nosso boa noite e também o nosso muito obrigado. E a todos os internautas da Agreste TV de Belo Jardim. Ao meu lado hoje, mais uma vez convidado para fazer as perguntas, o nosso psicólogo, jornalista, nosso amigo, nosso querido amigo, que mais uma vez, quando eu preciso dele, eu digo, venha para cá, que eu preciso de você. Fernando, boa noite. Boa noite, Adriano, boa noite a todos que nos acompanham, aos queridos amigos que sempre estão ligados, e sempre um prazer, Adriano, estar com você para mais essa entrevista. Muito bem, aqui nos estúdios também acompanhando aqui está o nosso ex-presidente da Câmara e ex-vereador João Justino, nossa amiga Kátia, Dejanira também, que também já foi vereadora, que está acompanhando o nosso convidado de hoje. Ele é um cara extremamente conhecido em todo o estado, mas de modo especial no nosso Alto Sertão de Pernambuco. Eu tenho a alegria e a satisfação de receber hoje no nosso programa Anchieta Patriota, ex-prefeito de Carnaíba por 4 vezes e agora candidato a deputado federal. Anchieta, muito obrigado, boa noite. Boa noite a todos, é um prazer enorme, Adriano. E Fernando está aqui nessa emissora, na TV LW, e estamos aqui à sua disposição. Estamos aqui com alguns companheiros de Arco Verde, né, o João Justino, ex-vereador, né, Kátia, Dejanira também, e Rosa Barros, que está chegando, e o nosso companheiro também, Vanderlei, ex-diretor do Detran de Afogados da Engazeira. Então, além de Help também, que está nessa luta conosco. É um prazer e estou aqui à tua disposição para a gente responder às suas indagações. Anchieta, 16 anos à frente aí, já passou pela prefeitura de Carnaíba, e o que o motivou esse ano de colocar o seu nome para disputar uma vaga de deputado federal? A nossa vida toda, Adriano, Fernando, foi toda dedicada à política. Eu, já no final da década de 70, 76, eu já militava, fazia política estudantil lá no Recife. Eu sou médico e fazia política estudantil lá na Faculdade de Ciências Médicas. Eu inicialmente estudei durante 2 anos o curso de veterinária na Universidade Federal Rural, e a minha vida foi só de militância política e minha atividade profissional como médico. No período da redemocratização, nós estávamos presentes. Em 76, eleições que ocorreram, sejam municipais, eu não estava ainda presente na minha cidade, Carnaíba, mas 74, na eleição de Marcos Freire para senador da República, nós também já militávamos. Eu era até ainda menor, não tinha o título de eleitor, que naquela época tinha que ser 18 anos, né? E aí depois vieram todos esses movimentos, do retorno de Dr. Arraes, de um Paulo Freire. Nós estávamos lá no Recife para recebê-lo naquele momento, comício lá no Largo de Santa Amaro, em 1979, me parece que agosto ou setembro daquele ano. Depois fomos lá no aeroporto receber o grande pernambucano, um grande educador, né, o Paulo Freire, e sempre militávamos fazendo política. Veio o ano de 82, né, nós tínhamos uma chapa para governador do estado, encabeçada por Marcos Freire, né, 2 senadores, um senador, no caso parece-me Cid Sampaio, e veio aquela lei que obrigava para que tivesse voto para o candidato a governador, tinha que ter um candidato a prefeito, uma vinculação partidária. E nós fomos convocados em 82, eu tinha 24 anos, ainda fazia o curso de medicina, 23, 24 anos,
e fomos convocados para ser candidato a prefeito, numa situação totalmente adversa. Eu estudava no Recife, vinha para Carnaíba, pegava muitas vezes carona lá no Recife, na BR, ou vinha de ônibus para Carnaíba, com a propaganda do Marcos Freire e de Cristina Tavares, que era a deputada que nós apoiávamos lá em Carnaíba. E foi uma campanha de final de semana, e naquela época juntavam 3 candidatos, as sublegendas, nós só tínhamos um candidato, e para enfrentar aquele quantitativo de votos, né? Mas a gente colocou o nosso nome à disposição, tivemos uma votação significativa para o momento, naquela época 1.000 e poucos votos, elegemos inclusive um vereador por o PMDB, que eu tive basicamente foram esses 2 partidos, o PMDB, MDB antes, né, depois veio a reforma partidária em 79, 80, onde foram criados os partidos políticos e todos os partidos foram obrigados a colocar o P. Aí o MDB colocou o P e outros partidos. Então, já em 82, eu, como estudante de medicina, vinha na minha cidade fazer política. E tivemos essa votação e marcamos a nossa presença. Marcos Freire não foi eleito. Depois disso, eu fui terminar o curso internato médico no Rio de Janeiro e fazer residência médica. Lá no Rio, em 86, eu me casei. Depois fiquei durante 5 anos na cidade de Imperatriz, Maranhão. Retornei a Afogados da Engazeira em 91, mas em 92 fui candidato a vice-prefeito de um empresário de Carnaíba que já não está com a gente. Nós perdemos a eleição também em 92. Em 96 eu fui candidato a prefeito. Nesse momento, de 95 a 98, eu dirigi durante os 4 anos, com exceção do período que eu tive que me afastar para ser candidato a prefeito em Carnaíba, a Regional de Saúde, a 10ª Regional de Saúde, que agregava 17 municípios lá no sertão do Pajeú. Em 96, novamente, eu fui candidato a prefeito, perdemos novamente a eleição, né? E veio 2000, o ano de 2000, eu fui candidato a vereador, né? E fui eleito vereador com a maior votação nominal, que já teve um vereador em Carnaíba, 1.333 votos, e nos elegemos vereador. No segundo biênio, eu fui presidente da Câmara de Vereadores. Em 2002, também fui convocado para ser candidato a vice-governador pelo Partido Socialista Brasileiro. Eu tenho 33 anos de filiado ao PSB, e fui candidato a vice de Dilton da Conte. Também ficamos em terceiro lugar. Naquele momento foram 9 candidatos a governador naquela eleição de 2002. Nós ficamos em terceiro lugar com 128 mil votos apenas, né? Mas também elegemos 4 deputados federais nessa chapa. Dr. Arraes foi um, Eduardo Campos outro, Gonzaga Patriota, que meu parente, e acho que um pastor Francisco Olímpio também. Foram 4. E a gente sai dessa eleição em 2002, o PSB debilitado, mas 4 anos depois elege Eduardo Campos, governador de Pernambuco. Mas isso, em 2004, eu fui candidato a prefeito da minha cidade, enfrentamos um grupo que já estava há mais de 20 anos no município, estava lá dominando, desde 82, tinha um grupo que dominava, e a gente, em 2004, fez esse enfrentamento e tivemos uma grande vitória, que foi a primeira vitória para um cargo majoritário, Poder Executivo Municipal. Tivemos essa grande vitória, e aí já construímos, durante esse período, foram 4 mandatos que eu tive, com intervalo, elegendo os nossos sucessores, né? Fui 2 vezes de 2005 a 2012, né? Em 2012 elegemos o sucessor, depois eu retornei em 2016, né? E também elegemos novamente agora o sucessor. Então o PSB já tem 6 mandatos em Carnaíba, o que vai dar 24 anos ao término desse mandato, né? Teve nesse intervalo aí também, em 2014, eu fui candidato a deputado estadual, uma convocação do PSB, e a gente obteve no estado 31.253 votos no estado de Pernambuco, basicamente quase todos, 24 mil foi
a minha votação no sertão do Pajeú. Aqui em Arco Verde eu tive, naquela eleição, inclusive, já 80 votos, né? Um voto é importante. Imagine 80, muito mais importante ainda, né? A gente tem, e tive 80 votos para deputado. Fiquei numa suplência. Aí, em 2016, fui candidato novamente a prefeito e fui até convocado para assumir o mandato, né, em dezembro, mas como eu tinha optado por ser prefeito da minha cidade, eu não assumi. Atrás de mim depois entraram 2 deputados, Terezinha Nunes e Gustavo Negromonte. Esses 2 assumiram, mas era para ter tido também nesse período um mandato de deputado estadual. Mas aí o senhor agora decidiu, então, colocar o seu nome como candidato a federal. Por quê? Isso foi uma convocação. Deixa eu contar mais ou menos a história. Nós tínhamos nosso parlamentar, que nós tínhamos sempre votado por 2 ou 3 vezes, foi o Danilo Cabral. Danilo Cabral foi candidato a governador, foi secretário também, deputado, acho que 2 ou 3 mandatos, e Danilo sempre teve uma atenção especial lá por Carnaíba, e Danilo seria o nosso candidato a deputado federal. Depois ele avaliou que não daria para ele ser candidato e foi convocado para o governo federal. Danilo hoje está na Secretaria Nacional de Empreendedorismo, né? Ele está nessa pasta, teve na Sudene, e aí veio a convocação de João, né? O João disse assim: a gente precisa do seu nome como candidato a deputado federal do Pajeú. O PSB, basicamente, não tem um nome do Pajeú, né? Candidato a deputado, e aí a gente sabe das dificuldades, o que é hoje ser um deputado federal, uma vez que a gente vive um regime que é um semipresidencialismo, né? A Câmara Federal e o Senado hoje têm recursos, me parece, coisa de 40% do orçamento é direcionado para essas emendas parlamentares. E muitos fazem isso, redistribuem as emendas de forma republicana, eu acredito, né? Mas, com isso, se mantém sempre esse poder com os mesmos que lá estão. Então, não é fácil essa luta, eu entendo. O meu nome é colocado à disposição da população, né? As pessoas vão analisar a minha história, o que eu fiz por Carnaíba, a minha trajetória como prefeito, e dizer o sim ou dizer o não. Que em democracia é isso. Coloca-se o nome à disposição, para que depois as pessoas não reclamem. Estão tendo as opções estão aí. Tem gente muito decente na política, né? Eu acredito muito quem tenta denegrir a política. Não, a política tem que ser, estar no dia a dia da gente, qualquer ato nosso, mas a gente tem que saber escolher o melhor. Sabendo escolher o melhor, os direitos vão retornar para as pessoas. Que a minha história sempre foi uma história de luta em defesa das pessoas, sempre nesse campo de esquerda, né? Eu sempre tenho militado nesse campo, e aí eu estou à disposição aí colocando o meu nome para que o povo escolha. Fernando. Cheta, primeiro é um prazer recebê-lo aqui, né? O senhor que é um baluarte dentro do PSB. A idade que o candidato João Campos tem, 32 anos, é o tempo que o senhor tem de PSB. É mais um ano. Mais um, que é 33. O senhor. Ou seja, mais tempo de PSB do que o seu candidato a governador tem de vida. É verdade. Ou seja, é um legado dentro do partido. 24 anos de governo do partido na sua cidade, Carnaíba, perdão. Terra de Zé Dantas, do composto Zé Dantas, e de Beto sim. Amaral, aqui também, que mora aqui em Arco Verde com vocês. 16 anos passamos pelo governo do PSB em Pernambuco. Estamos há pouco mais de 3 anos sem o PSB no governo. E o senhor me relata aqui o convite, a convocação de João Campos para que o senhor viesse sair como candidato a deputado, vem de uma dificuldade de lançar candidatos oriundos do Pajeú. A que se deve essa dificuldade? É por isso, veja só, ali no Pajeú a gente tem todo um histórico de prefeitos, né?
é muito comprometido com a luta política. Teríamos um candidato a deputado estadual em Itapetim, ficou-se mais ou menos encaminhado, depois ele recuou. Não é fácil, Fernando, hoje, uma pessoa de classe média ser eleito, como foi no passado, tantas lideranças. Aqui em Arco Verde, lideranças importantes foram eleitas, como a ex-prefeita Rosa, que foi deputada estadual, né? Então, mas hoje é praticamente impossível alguém sem ter um lastro financeiro importante, né, ser eleito deputado. E as pessoas fogem dessa luta. Tanta gente que tem capacidade de exercer muito bem seu mandato, mas as pessoas estão fugindo por conta de falta de recursos de fundo partidário. São poucos recursos, onde dá para se manter apenas essa base de material de propaganda, de logística, tudo isso. Então, hoje é uma dificuldade imensa, muita gente se ausenta da política porque tornou-se algo oneroso e para os ricos. E aí quem é rico, que vai lá, que tem financiado sua campanha por grupos econômicos, ele vai defender os interesses dos grupos econômicos. Então, por isso que é difícil achar pessoas hoje comprometidas com essa luta política de fazer o enfrentamento. O senhor falou em Danilo Cabral, que foi candidato pelo PSB na última eleição ao governo do estado e ficou, se não me falha a memória, em 4º lugar. E hoje não vem como candidato. Ao que o senhor atribui também isso? O partido passou 4 mandatos, 16 anos, veio de um governo, pode-se dizer, bem exitoso, de Eduardo Campos, 8 anos, o qual concorreu à presidência depois de um rompimento com o PT e as coligações ali ligadas ao PT. Houve também, claro, uma celeuma muito grande, ao meu visto, entre o PT e o PSB durante muito tempo. João Campos, se não me engano, na primeira e na segunda eleição dele a prefeito, ele criticava, era um crítico ferrenho. E a que se deu essa derrota do PSB na última eleição, vindo desse histórico de 16 anos, e como o senhor também vê essa aliança hoje de João, que traz Lula como seu grande aliado, apesar de em outros tempos ser dito, inclusive, que no governo dele não entraria nenhum dirigente do PT. Ninguém do PT entraria, inclusive o presidente do PT hoje apoiando Raquel no estado de Pernambuco. Como o senhor vê esse cenário? Hoje, veja só, a derrota, o PSB fez muito no estado de Pernambuco. A gente for avaliar as obras feitas pelo PSB, vamos dizer, as UPAs que existem em Pernambuco foram feitas por o PSB, né? Governo de Eduardo e depois Paulo, que eu defendo também, Paulo. Hospitais construídos também, na sua grande maioria, né? 3 grandes hospitais Eduardo construiu na região metropolitana, o Pelópidas, o Dom Helder, o Miguel Arraes e outras cidades do interior. As escolas técnicas, que praticamente nós não tínhamos, existiam 13 escolas de tempo integral no passado, quando Jarbas entregou. Hoje, Paulo saiu com mais de 300 escolas em tempo integral. Então, tiramos Pernambuco do 23º lugar na avaliação do FNDE para o 1º lugar. Eduardo, inclusive, não viu isso, porque o resultado saiu posteriormente, e ele não viu Pernambuco em 1º lugar. Então, o PSB teve uma grande obra estruturadora na educação, na saúde no estado de Pernambuco, e acho que uma das falhas do governo Paulo Câmara foi no sentido de comunicar mal, de não divulgar, ao contrário da governadora atual, que investiu mais de 500 milhões em propaganda, em detrimento a investimentos em saúde e educação. Estão aí os tetos dos hospitais caindo, das escolas caindo, redução de cirurgias nos hospitais, exemplos claro aqui em Arco Verde, em Afogados da Engazeira e Sertânia, né, investimentos na saúde praticamente nenhum. Se a gente teve as organizações sociais que avançaram no atendimento, hoje, com a falta de investimento em saúde, a nossa saúde, a saúde do povo pernambucano está sendo prejudicada por esse governo que está lá. A questão da aliança PT-PSB, Fernando,
Isso, historicamente, nós temos essa aliança. Logicamente, em alguns embates municipais, há um enfrentamento. Eu lembro que em 2002, doutor Arraes, naquele momento de dificuldade que eu relatei aqui para vocês, o PT sequer queria, naquele momento, aliança com o PSB. E doutor Arraes disse, eu voto em Lula, ele queira ou não queira o meu voto, mas eu voto nele. Tanto que nós saímos com a nossa candidatura, foi em virtude de dificuldade de aliança com o PT. Mas o doutor Arraes tinha uma visão além do tempo, ele sempre estava à frente do seu tempo e disse, não vou votar em Lula. E essas brigas municipais sempre ocorrem, é um embate forte, né? Mas nós temos mais semelhanças, logicamente nós somos um partido menos à esquerda do que é o PT, mas nós temos bastante semelhança das nossas lutas. Também fizemos enfrentamento em diversas ocasiões junto com o PT. Então, isso tem momento que a gente se afasta e tem momento que a gente se junta. Mas Lula sempre foi um grande líder popular, como o doutor Arraes. Eu nunca deixei de votar nos nossos presidentes do PT, nós sempre estivemos nessa luta, em todos os momentos, e o PSB é um aliado. Hoje, nacionalmente, nós temos em todos os estados do Brasil, nós estamos juntos com o PT, fazendo alianças. Anchieta, eu tenho aqui uma pergunta da nossa amiga Márcia Xavier, e aí quando eu falei para alguns amigos que você seria o nosso convidado, recebi algumas perguntas, e a pergunta dela, que trabalha para o nosso parceiro Giro das Cidades, ela fala sobre a questão de permanência no sertão. E a pergunta é, o jovem do sertão, muitas vezes, precisa sair para buscar emprego fora. Qual a sua proposta para poder gerar emprego? Fortalecer, por exemplo, a agricultura familiar e fazer com que o sertanejo possa viver com dignidade na sua própria terra. Eu concordo com Márcia, né? Mas já está havendo uma inversão que no passado nossos jovens iam para cana lá no interior de São Paulo, né? A cata da laranja, eu não sei se isso aqui em Arco Verde também era comum. Arco Verde é uma cidade onde tem uma geração de emprego maior, mas na minha cidade era comum as pessoas irem para a cata da laranja lá e também para o corte de cana no interior de São Paulo. As coisas mudaram. Hoje está tendo uma inversão pela qualidade de vida que está sendo proporcionada, não é somente por mim. Eu falo do sertão do Pajeú, que a gente tem prefeitos de diversos partidos, mas as políticas de educação estão favorecendo isso. E o que Eduardo fez no passado, de colocar escolas técnicas para os municípios, estão saindo mais qualificados os nossos jovens. A escola em tempo integral, né? A escola em tempo integral, 300 escolas no nosso estado, estão formando bem os nossos meninos. E o país reduziu seu desemprego, que um dia desse, no governo passado, estava em 14%, agora é 5 e pouco por cento o índice de desemprego. Então, é qualificação. E lá em Carnaíba a gente fez isso, Adriano. Nós fizemos isso com a escola técnica. Hoje tem meninos em Carnaíba com doutorado, prestando serviço à distância, através da internet, a empresas em Portugal. Outros que saíram, essa semana teve um que foi fazer doutorado lá nos Estados Unidos, né? Um menino oriundo de camadas populares. Aquele programa Ganha o Mundo de qualificação que Eduardo criou foi muito importante. O que a gente tem que expandir isso aí, qualificar nossa juventude através não somente de parcerias entre os governos municipais, Senai, Sesc, todas essas organizações aí, o Sistema S, né, para a gente qualificar nossos jovens e dar oportunidade aos nossos jovens. E lá a gente faz isso em Carnaíba. Uma das coisas que eu fiz lá, Adriano, a agricultura familiar, tratando dessa questão. A nossa característica básica do sertão do Pajeú, com raríssimas exceções, é de terras pequenas, minifúndios. Ao contrário, quando você chega ali para a Serra Talhada em diante, florestas, são grandes áreas concentradas na mão de poucas pessoas. E eu fiz lá no leito do Pajeú, eu construí barragens de nível.
essas barragens de nível estão retendo água. A água que ia embora para o São Francisco, passava no Pajeú, ia embora, e quando chegava o mês de setembro, outubro, as pessoas ficavam pedindo máquinas à prefeitura para furar um poço dentro do leito do Pajeú. Isso não ocorre mais. Nós temos cerca de 14 a 16 quilômetros já perenizados, foi o nosso governo que fez, com recurso próprio do município de Carnaíba, fizemos essas barragens de nível, um projeto extraordinário, e as pessoas estão ocupando essas áreas, produzindo milho, feijão, a criação do peixe, né, que está ocorrendo, a palma para alimentar o seu gado. Então nós estamos fazendo isso, e uma das ideias nossa, chegando a conquistar um mandato de deputado federal, destinar nossas emendas, um dos pontos meus, essa questão do fortalecimento da agricultura familiar, com a perenização de todo o rio do Pajeú, que isso é possível. Nós fizemos 7 barragens no leito do Pajeú, 1 ou 2 afluentes, e já estamos com 14, 16 quilômetros perenizado. E isso gera trabalho, gera renda, mantém o cidadão, o jovem, lá em Carnaíba ou lá em outra cidade, produzindo e trazendo riqueza para a nossa população. Isso é investimento, é fundamental. A gente tem que investir muito em educação. Eu digo investir muito em educação porque eu fiz isso no meu município. Durante vários anos, inclusive agora nós também tivemos nota privilegiada, agora continua o prefeito atual fazendo. Nossas escolas são diferenciadas. Você procura escola de Carnaíba e não é uma não. 8, 10, 12 escolas lá, onde tem quase todas quadras poliesportivas. Tá certo? Nós temos piscina nas nossas escolas. Depois eu vou mandar um vídeo aqui para vocês analisarem e ver o que é isso. Isso não é só de uma escola, não, nem na sede do município. É nos nossos povoados, é em Bitiranga, é em Serra Branca, é na Itã, é na Roça de Dentro. Então a gente tem feito tudo isso, investindo muito em educação. Nossos meninos participam aí do programa Criança Alfabetizada, tiram notas extraordinárias. Tem um programa da ONG, uma ONG na área de educação, onde bota os melhores leitores do estado de Pernambuco. Nos últimos 3 anos a gente premiou, teve uma menina que foi vice-campeã nacional, outros sempre participam dessa disputa. Então, investimento em educação. A educação, quando a gente dá educação de qualidade, a gente muda todo o cenário. Os meninos estão saindo de Carnaíba, se tornando doutores, médicos, enfermeiros, advogados, professores. Isso no passado não ocorria lá na nossa cidade. E tudo isso por conta de uma sequência, Fernando e Adriano, uma sequência que nós tivemos desses governos, 20 e tantos anos, porque a educação, a saúde a gente muda de uma maneira ágil, rápida, bota um médico, bota um medicamento, logicamente. Hospital. Pois é, o hospital, unidade básica de saúde, que a gente tem 100% de cobertura. Mas a educação precisa um tempo e continuidade. E aí a gente fez. Quando eu assumi em 2005 em Carnaíba, nós não tinha uma unidade básica de saúde no município. E eu disse, vamos abrir nossas unidades. Ao prazer, chegando grande, a ex-prefeita e ex-deputada, minha amiga Rosa Barros, chegando aqui, estando conosco. Então, quando a gente assumiu, naquele ano, a gente não tinha sequer, eu queria abrir as unidades básicas de saúde, nós tínhamos talvez 1 ou 2 enfermeiras em Carnaíba. Eu tive que importar várias. Hoje nós temos enfermeiras, né? Nós temos técnicos, uma escola técnica também que dá o curso de técnico em enfermagem, escola técnica em Carnaíba, né, que a gente conquistou, foi Eduardo Campos, nós levamos lá, foi instalada essa escola técnica. Hoje, nessa escola técnica de Carnaíba, tem cerca de 600, 700 alunos, onde 180 meninos são de Afogados da Engazeira. São 4 ônibus que vão todo dia para Carnaíba, na escola de tempo integral, que recebe o nome de Paulo Freire, né, e de outros municípios ali, que estão indo a Carnaíba. Nós damos boa formação desde o ensino, que nossa responsabilidade é o ensino fundamental, o município. A questão das creches, nós temos quase 70%. Um dia desse eu vi um estatístico, um dia desse não, há 2 anos atrás, eu ainda
era prefeito, onde Carnaíba era o segundo município do estado de Pernambuco em número de creches, ofertando creche. A gente sabe, os estudos mostram que o menino que começa cedo vai para a creche, ele tem resultados mais positivos durante toda a sua vida. Então, lá em Carnaíba, a gente investiu, temos quase 70% dos meninos. O que é que ocorria? Quando eu assumi em 2005, nós íamos numa escola da zona rural, onde era o sistema multisseriado. Era uma professora, uma escola totalmente inadequada, muitas vezes nem água tratada tinha, nem energia tinha para levar a educação de jovens e adultos à noite, e lá não tinha sequer filtros dentro daquela escola. Isso em 2004, 2005, quando eu assumi. Era um copo e um pote para os meninos tomarem água, merenda que não existia praticamente ou sem qualidade. E a gente pegou esses multisseriados, porque era uma professora para ensinar 4 séries. 4 séries. Juntava 25 meninos no canto, ou 30 meninos, e um professor para ensinar. Era ensinar o conteúdo programático, e somente 25%. Se eram 4 turmas, ela ia ensinar 25% para 25%. Era dessa forma. E a gente acabou, logo 3, 4 anos depois, esse sistema com muita resistência, e eu fiz esse enfrentamento que a população não queria que acabasse, mesmo sabendo que aquela educação não era o ideal, não tinha qualidade, mas nós fizemos esse enfrentamento e a gente conseguiu acabar o multisseriado, centralizamos escolas nos distritos povoados, escolas grandes, e levamos esse menino bem próximo à sua realidade local. Eles foram para esses locais, vamos dizer, Serra Branca, um menino da zona rural mais próximo ia para essa localidade. Lagoa do Caruá, mais próximo, ia para aquela localidade. E com isso a gente foi dando qualidade ao ensino de Carnaíba, que foi destaque, continua sendo destaque estadual. Nós sempre estamos nos melhores números. Eu teve uma análise, acho que 2009, 2010, onde o FNDE fez uma avaliação. Carnaíba ficou em 9º lugar no país. É a melhor educação do Nordeste naquele ano, a primeira do Nordeste e 9º do país. E até hoje você pega estados riquíssimos aí do Sul e Sudeste, né, do Rio Grande do Sul. Eu tive a oportunidade de viajar uns 3 anos lá, o extremo sul do país, onde a gente comparava os indicadores, né? E conversei com alguns prefeitos, e tudo defasado, e cidades ricas, né? E a gente conseguiu fazer essa grande revolução. Educação, mas o que foi? A continuidade que tu falaste aí, Fernando. Nós tivemos continuidade de governo, não só resolve 4 anos, é insuficiente para a gente dar, principalmente na educação. Como eu disse, a saúde a gente muda. Constrói hospital, como eu construí em Carnaíba, monta UBS, bota médico, bota medicamento e por aí vai e você resolve. Mas a educação tem que ter uma continuidade, 8 anos, 12 anos, para a gente ter os resultados. Por isso que estamos tendo resultado. Hoje, Carnaíba não precisa mais importar médicos, nenhum profissional. Temos todos esses meninos. Pelo contrário, todo ano os meninos são aprovados. Isso é o que me emociona mais ainda. Eu cheguei na prefeitura, eu fui estudante pobre lá no Recife, inclusive estudei aqui em Arco Verde, eu vivi aqui em Arco Verde até os 5 anos, 6 anos de idade. Quando minha mãe faleceu, eu estudei na escola Santa Cecília. Santa Cecília. Perto do cemitério, por ali. Cemitério. Não é? Pois é, eu morava aqui na Duarte Pacheco, né? Minha mãe e meu pai veio para cá, acho que para ensinar música também, ele era funcionário público do Estado, e a gente viveu esse tempo aqui em Arco Verde, mas eu sei das dificuldades. Eu fui para Recife estudar, fiz o meu primeiro grau todo em Carnaíba, depois fui para Serra Talhada, Recife, morando em pensionado, que naquela época era tão difícil, Adriano, a gente, vamos dizer, para conquistar quem tinha um posicionamento mais à esquerda, parece os tempos atuais de perseguição, sabe? Quem tinha uma visão mais à esquerda não conseguia nem vaga na casa do estudante. Eu era doido para ir para a casa do estudante, porque lá tinha uma comidinha, lá tinha alojamento, e eu não conseguia. E aí eu tinha um irmão que nós sempre fomos muito unidos, e ele era funcionário do Bandep e alugava uma pensão
lá um quartozinho, uma despensa, lembro de algumas lá na Rua de 7 de Setembro, em frente às lojas americanas, e a gente foi dessa maneira vencendo os obstáculos da vida. Fez inicialmente o curso veterinário, 1 ano e meio, 2 anos, depois medicina, e estou por aqui, mas com muita luta e sacrifício. Eu fiz outra coisa, veja só, o que é que a gente faz? Casa dos Estudantes, são poucos municípios que tem em Pernambuco, tá? No meu governo, nós tivemos 2 casas de estudantes em Serra Talhada, continua, atualmente tem uma em Petrolina, em Garanhuns outra, e outra no Recife, que também continua essas casas de estudantes. Isso foi criado com recurso do município. Eu fiz isso com recurso do município. Para quem não conhece o que é uma casa do estudante, explica para a gente qual o funcionamento. De onde surgiu essa ideia, essa sua preocupação com o estudante, com o jovem que sai da cidade e precisa estudar em outro canto? Acredito que do seu histórico, do que passou, e como é o funcionamento delas. Mas antes da sua resposta, deixa eu pedir só um intervalo. Pois não. Vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. Chegou a oportunidade que você estava esperando para renovar sua casa? Garanta 10% de desconto e parcele em até 10 vezes sem juros ou, se preferir, 20% de desconto nas compras à vista. É a chance perfeita para transformar cada cantinho da sua casa com mais estilo, conforto e economia. Mas atenção, a Mega Liquida é por tempo limitado. Passe no Grupo Decor antes que acabe. Sua visão merece o melhor cuidado. Na Ótica Rio Branco, você encontra tecnologia de ponta, atendimento humanizado e uma variedade incrível de armações e lentes para todos os estilos. Realizamos exames de vista de segunda a sábado, com profissionais qualificados prontos para atender você. Venha nos visitar e descubra porque somos referência em Arco Verde. Ótica Rio Branco, seu novo conceito em visão. Com a nossa querida e ex-prefeita, ex-deputada Rosa Barros, que também faz parte do time de Anchieta aqui em Arco Verde. Para você que está pelo YouTube, pega o link, copie, cole nos grupos de WhatsApp, mande para seus amigos. E para quem está pela Rádio Itapuama, nosso boa noite mais uma vez, também pela Rádio São Bento, em São Bento do Una, e pela Agreste TV em Belo Jardim, terra dos músicos. Fernando, sua pergunta novamente. O Anchieta estava contando para a gente do seu histórico, né, de quando jovem teve que viver em pensionato e tudo mais, e falou também do êxito das casas do estudante, que você teve o prazer de instalá-las quando foi prefeito. Conta para a gente como funciona, porque muita gente vai estar sem saber o que é, sem saber o porquê disso daí. Como a gente sabe, né, eu mostrei a dificuldade que eu tive, né, eu não conseguia espaço lá naquela época, para uma vaga. Existem 2 casas de estudantes grandes no Recife, Casa Estudante de Pernambuco e Casa Estudante do Nordeste, né? Praticamente tudo ali no derby, né? E a gente via as dificuldades. Primeiro, que essas 2 casas de estudantes não absorvem os nossos meninos, né? E aí, pelo sofrimento que eu tive, pela vivência que eu tive, as dificuldades, eu criei essas casas de estudantes.
de Carnaíba nessas cidades, né? Lá a gente tem um investimento também no transporte dos meninos que vão para as faculdades, né? Lá, basicamente, Serra Talhada oferece vários cursos superiores e nossos meninos vão à prefeitura, banca 50% do transporte. Uma coisa que eu criei também lá foram bolsas para os estudantes que residiam a uma distância superior a 60 quilômetros de Carnaíba. Tá? A gente colocou uma bolsa de R$300, foi criada no nosso governo em 2023, mas não, 2022, e os estudantes foram 70 vagas, mandei uma lei municipal aprovando, e a gente dando uma ajuda, uma pequena ajuda. Além dele ter a casa do estudante, ele também tem essa ajuda de R$300, porque a gente sabe da dificuldade. Nós já tivemos meninos que antes tinham que retornar, porque a mãe tinha unicamente a Bolsa Família para o sustento desses meninos. Alguns faziam sacrifícios enormes para dar educação aos seus meninos. Aí criei essa bolsa, que permanece também no governo atual. E isso a gente vai vendo os resultados. Eu lembro de uma menina muito inteligente que foi a ideia de criar essa Casa Estudante do Recife. Essa menina passou no curso de engenharia lá no Recife, na UPE, e essa mãe não queria deixar a menina ir para o Recife, porque ela não tinha onde morar. E eu disse, não, a gente vai criar a Casa Estudante lá, sua filha vai estudar lá, e vamos dar condições a ela. E essa menina foi, depois ela terminou o curso de engenharia civil na UPE, retornou para Carnaíba, fez o concurso da Prefeitura Municipal, foi aprovada, e eu disse, olha, minha filha, você é muito inteligente, não fique só nisso aqui. Hoje, depois ela fez concurso da Polícia Federal, foi aprovada só na parte física, que ela não conseguiu, e depois fez da Receita Federal, hoje ela é auditora fiscal em Roraima, uma menina vindo das camadas populares, uma menina pobre, né? E de vez em quando vem em Carnaíba, tem uma gratidão extraordinária com a gente por tudo que fizemos. Isso é um caso, é um número, mas são inúmeros casos que a gente tem lá. Então, isso é que dá força a gente estar aqui. É por isso que eu quero ser deputado federal, se o povo permitir, para que a gente continue fazendo as coisas pelos que mais precisam. Essa foi minha história de luta. Quem me conhece, é dessa forma que eu faço. Ou seja, suas propostas têm muito a ver com sua biografia, né? Com sua vivência, suas experiências. É verdade, porque isso no dia a dia, a gente aprende muito. Eu vou dar um exemplo aqui de outra coisa. Por que eu construí piscinas das escolas de Carnaíba? 2005, prefeita Rosa, eu ganhei a eleição e a prefeitura tinha dia que eu atendia. Nos primeiros dias do mês, 150 pessoas por dia. A grande maioria atrás de emprego. Né? Isso é uma coisa natural. Né? Principalmente no interior. No interior. Né? E quanto menor a cidade, né? Não tem oferta de emprego suficiente para todo mundo. E uma das meninas, uma criancinha lá, que participava de uma forma ativa da nossa campanha, chamada Isabela, o nome dela. E Isabela chegou para mim, né? E disse, ô doutor Anchieta, por que o senhor não faz uma piscina para nós pobres? Ela falou dessa forma. Porque em Carnaíba só tem uma piscina que é na ABB. E eu com um monte de problemas, né? Tanta coisa para se resolver da saúde, da educação. Não tinha ambulância no município, só uma ambulância quebrada, aquela coisa toda. Isso era no mês de janeiro. Aí veio uma pergunta dessa. Eu disse, ô Isabela, tem tanta coisa. Ela tinha 10 anos, mais ou menos. Mas eu fiquei com aquela coisa na minha mente, né? Eu disse, é um direito dela, né? É um direito dela cobrar. Ela disse, não, aqui só os ricos. Foi dessa expressão que ela usou. Só os ricos têm a piscina. Não era os ricos, né? Classe média. O Banco do Brasil tinha um clube lá, as pessoas... Mas para uma criança pobre, a visão é essa. Né? E eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando foi no ano seguinte, nesse ano a gente já começou a construir a escola com recursos próprios do município, a escola Governador Miguel Arraes, que está lá, uma escola muito boa. E no ano seguinte eu construí uma piscina lá
nessa escola. Ela estava para presente? atender. Tá, ela foi na inauguração, né? Eduardo, a inauguração foi em 2007, o doutor Indulcêncio Oliveira também estava naquele momento, ele até teve um acidentezinho lá por conta do joelho dele, que ele tinha um probleminha, e eu levei Isabela para a inauguração e disse lá, o motivo da gente estar fazendo aqui é esse pleito da Isabela, é o sonho dessa criança aqui, de vez em quando eu relato. Então, são essas coisas que a gente vê que a educação é fundamental para a gente. E a gente tem que fazer do discurso à prática, porque discurso muita gente tem. Né? Agora eu quero saber como foi que tu agiu. O senhor falou da Isabela, e eu como psicólogo aí já me veio uma pergunta em mente, que é uma preocupação agora de todos. Impossível você falar. Inclusive, em uma das sabatinas que teve com presidenciáveis, um deles comentou sobre neurodivergentes, crianças. Já são em torno de 30 milhões de pessoas neurodivergentes no Brasil. O que é que o senhor propõe? O que é que o senhor tem em mente? Qual a sua visão sobre isso? Mães de crianças neurodivergentes, que também são esquecidas, porque às vezes a gente cria o equipamento, mas a gente esquece que a mãe também precisa de um suporte. O que é que o senhor pensa sobre isso? Isso é uma pauta, né, muito atual e muito importante. Eu já estive em algumas conversas, né, com pessoas e convivo muito bem. Nós criamos em Carnaíba o Centro de Reabilitação para tratar os neurodivergentes lá no nosso município. Foi inaugurado há uns 2 anos atrás. No seu governo no aí? Meu governo. No meu governo. Mandato. Foi, eu acho que no penúltimo, talvez acho no final de 23, né? Nós temos um centro de reabilitação que homenageia, inclusive, um médico aqui de Pesqueira, Dr. Zé Leite Santos do Amaral, onde a gente viu essa necessidade. Nós temos, primeiro, as nossas equipes de saúde e educação, aquela a aba, né, muito discutida. Nós trouxemos organizações de São Paulo para capacitar nossos professores e o pessoal da saúde. E aí tinha uma grande pessoa que ainda está ajudando a gente, que minha esposa é educadora, Cecília Patriota, foi gestora regional de educação também. Isso é uma pauta, é cerca de 1% hoje da população. Cada dia os diagnósticos são feitos. Lá em Carnaíba, nós temos cerca de 200 meninos, entre crianças e adolescentes, sendo tratados nesse centro, com a presença do neuro, do psicólogo, do pessoal de fisioterapia, toda a equipe muito profissional está tratando esses meninos lá. Eles precisam de uma atenção especial e a gente faz essa atenção especial. Então, é uma pauta hoje que se exige. Dentre as coisas, você puxou um tema que eu vou priorizar com o meu mandato, é a questão da perenização dos nossos rios e construção de centros especializados em todos os municípios, que a verba tem, é suficiente. Se você pegar qualquer 2 milhões de reais, botar para o município, faz um centro desse. Logicamente, depois tem que ter a manutenção, tem que ter o financiamento, e aí o Sistema Único de Saúde também banca parte. E a gente vê que são poucos municípios que estão preocupados com essas crianças. Nós estamos preocupados em dar um acompanhamento dentro do centro de reabilitação, inclusive nós temos lá piscina dentro desse centro, né? Algo muito bem preparado, né, para as crianças terem a hidroginástica, estarem lá com os seus professores, e na escola também. A gente vê tantos municípios aí desse Brasil afora, e de cidades desenvolvidas, onde chega uma criança portadora de autismo numa sala de aula, e hoje nós temos algumas escolas onde não só tem uma criança, não, 2 e até 3. E Carnaíba bota 2, se tiverem 2, bota 2 pessoas acompanhando cada 2 profissionais de apoio. Exatamente, para acompanhar, uma para cada criança. Eu vejo essa dificuldade, eu vejo denúncias aí em São Paulo, em Estado Rico, município rico, em Brasília também, já vi várias denúncias onde as crianças têm que entrar com ação judicial, a mãe, para ter um acompanhamento lá. Em Carnaíba nós temos cerca de 200 já laudados, né? E tem um acompanhamento muito bem feito por parte tanto da educação quanto da saúde. Logicamente, a gente entende, não é um município pequeno, são 19.600 habitantes, mas é isso que a gente tem que dar o exemplo para que outros maiores, né, eles tenham também esses direitos. A gente se preocupa muito. Adriano falou aqui a questão da música, Belo Jardim, terra da música. Grandes músicos de Belo Jardim,
né? Eu sei que, inclusive, tinha um maestro Ulisses, que era muito amigo do meu pai, um grande, né? Tinha o filho dele, o Wilson, se eu não me engano, também saxofonista aqui da região. Mas a gente pega essas crianças de Carnaíba também. Nós temos uma escola de música, que leva o nome do meu pai, maestro Israel Gomes, e outro conservatório de música, com instrumental de cordas, né, lá em Carnaíba. Nós já passaram lá por essas duas escolas mais de 3.000 meninos. Sanfoneiro lá tem à vontade, tá certo? Desde criancinha, 8 anos de idade, já estão aprendendo Faltou sanfoneiro, música. já sabem buscar. Pode buscar lá em Carnaíba. Eles estão tocando aí nessas bandas aí, né? Então, como São José do Egito tem os poetas, hoje Carnaíba, aqui no sertão do Pajeú, onde formam bons músicos. Meninos que saíram de lá, foram estudar ali em Belo Jardim, que tem um curso superior, né, no Instituto lá em Belo Jardim, já retornaram para Carnaíba e são professores. Essa escola, desde 2005, que a gente botou para funcionar. Em outubro de 2005, nós inauguramos. Permanece viva. 10 ou 12 professores ensinando, tanto no conservatório, o conservatório foi construído pelo Estado, mas os professores e todo instrumental bancado pelo município. E isso é uma maneira da gente fazer com que esses meninos tenham uma profissão. Logicamente, nem todos vão ser profissionalizados, mas vão ter uma atividade, uma socialização. Então, a gente se preocupa. Nosso município deu foco nessa meninada, seja na questão do atendimento, nas escolas, a saúde, Carnaíba fez, e por isso é que a gente tem 4 mandatos. E por isso que a gente teve 4 mandatos, fomos sempre bem eleitos, elegemos os sucessores por 2 vezes, né? E espero também que em outros momentos a gente continue vencendo. O prefeito atual, muito qualificado, né, muito qualificado, ele faz uma grande administração, bem avaliada a sua administração, com a preocupação em manter esse legado lá do nosso povo. Então, a educação e a saúde tem que ser não somente de discurso. Eu estou aqui como candidato a deputado federal, e essas 2 situações que eu coloquei são pautas do possível mandato que eu tenha, a questão dos neurodivergentes, a construção desses centros, que é possível, com emenda parlamentar, você designar, né, para os municípios, e também na questão da perenização dos nossos rios, né? A gente precisa fazer isso para manter os nossos jovens na zona rural, para que os pequenos agricultores tenham a sua produção e melhore sua condição de vida. Eu só tenho 12 minutos por conta do horário da rádio. E aí eu tenho algumas perguntas, inclusive Lúcia, que ela é de Sertânia, mas mora em São Bento do Una há 13 anos. Eu vou fazer a pergunta dela daqui a pouco. Mas aqui em Arco Verde, o senhor está com um time de frente, está João Justino, está Cátia, está Dejanira, está a ex-prefeita Rosa, tem também Vanderlei, também tem a menina do São Geraldo, como é, fugiu o nome agora, Help. Esse é o time de frente. Como é que vai ser a sua campanha aqui em Arco Verde? O senhor está visitando já as pessoas, já está na busca de mais lideranças, e o que Arco Verde pode esperar de Anchieta, deputado federal? Eu quero primeiro, tenho muito orgulho de ter esses companheiros aqui conosco, né? A história da ex-prefeita Rosa, que inclusive nós somos, ainda tem um tio meu, quer dizer, casado com a prima lá de Carnaíba, que foi prefeito também, Milton Pierre, que é parente de Rosa, né? Cátia, que eu já conheço também, anteriormente já estivemos na luta muito. João Justino também, Dejanira. João Justino foi um dos vereadores aqui de Arco Verde, que no meu mandato, acho que 2005, 2006, ele fez uma moção de aplauso lá para o que a gente estava fazendo lá em Carnaíba. Então, Vanderlei também foi dirigente do Detran aqui em Arco Verde, Ciretran. E esse grupo que está nos ajudando, né, levando nossas ideias, a gente, de certa forma, tem um conhecimento, mas ainda muito pequeno em Arco Verde, mas eles são as pessoas que vão levar nossas mensagens. Eu estou à disposição, já estive aqui, acho que umas 3 vezes, a gente sempre conversa aqui com os companheiros, né? Rosa, tive uma conversa com Rosa lá em Arco Verde, depois viemos para cá. É uma coisa que... No Recife.
nos orgulha muito essa militância desses companheiros aqui. E eu quero apresentar o meu nome e dizer para Arco Verde, eu eleito deputado federal, vou ajudar a população, seja através de emendas, seja através de articulações com o governo federal ou com o governo estadual. É isso, o mandato de deputado é para defender. Agora, é sempre dentro dessa pauta, né, que os mais pobres precisam ser escutados, precisam ser ouvidos, tá certo? Nós não estamos aqui, nem vamos representar poder econômico de maneira nenhuma, nós vamos defender os interesses dos que mais pobres, dos mais necessitados. O poder é do povo e a gente vai exercer dessa forma. Logicamente, à medida que os companheiros levem nosso nome, a gente vai incorporando aí. Já temos bastante pessoas, esses militantes é gente muito digna que apoia a nossa candidatura e eu tenho certeza que vamos ter um resultado favorável aqui também em Arco Verde. Quem é seu deputado estadual aqui em Arco Verde? Não, aqui em Arco Verde, o grupo todo está defendendo o Diogo Moraes, né? Diogo Moraes é o deputado apoiado tanto por Rosa, como Dejanira, Kátia, Vanderlei, Madalena também está defendendo o Diogo, né? Moraes. E o Vanderlei que chegou agora. E lá em Carnaíba? Lá em Carnaíba é Diogo também. Diogo Nosso também. deputado, Diogo, teve uma participação, nós votávamos em Patriota, né? Zé Patriota, que foi presidente da MUP também, prefeito de Afogados 2 vezes. Nós, na eleição passada, a Patriota teve 5.800 votos em Carnaíba, infelizmente, foi embora, e o Diogo foi designado por o partido, foi para lá e atuou muito com a gente, foi muito correto, está presente lá, colocando emendas para o município, mas nesse período de 2 anos, mais de 2 milhões de reais, ele já colocou de emenda parlamentar. Muito bom. 6 minutos. Rapidinho. O cenário atual se inverteu, né? As pesquisas mostram que a governadora Raquel Lira está na frente de João Campos. É um cenário que eu sei que o senhor não gosta muito, até porque é um militante ferrenho e histórico do PSB. Em se concretizando esse cenário de uma vitória, uma reeleição da governadora e o senhor sendo eleito deputado, o que esperar dessa relação Anchieta Patriota, deputado pelo PSB, governadora Raquel Lira eleita? Essa sua tese eu discordo dela. João vai ser governador de Pernambuco. João vai ser governador de Pernambuco. Acho que, logicamente, é um retrato atual essas pesquisas, né? Uma diferença que vai encurtar, com certeza, a participação efetiva do presidente Lula, que vai vir a Pernambuco, que as pessoas até hoje não sabem, grande parte da população não sabe que João é apoiado por o presidente Lula. Mas a minha relação, veja só, eu eleito e nessa possibilidade que eu acho pouco provável dela ser governadora, vai ser de administrar, ajudar Pernambuco, né? A gente não pode, ao contrário do que a governadora faz com os prefeitos do município. Como foi sua relação nesse pequeno período? Deixa eu lhe dizer, foi muito desgastante. Primeiro turno em Carnaíba, Danilo Cabral, 6.000 votos. Aí outros candidatos, Fernando Filho, né? Fernando Filho, que era Miguel, né? Miguel Coelho e tal. 3.000 votos, 2 e pouco. Segundo turno, não é? Esse primeiro turno, Raquel teve 231 votos na minha cidade. 231 votos na minha cidade. Eu declarei apoio a ela, tá certo? Já na noite Do primeiro turno. Do primeiro turno, domingo, né? Com a derrota de Danilo, a gente declarou apoio. Eu, de certa forma, eu a conhecia da época que ela fazia parte do governo de Dr. Arraes, porque ela fez parte do governo, Eduardo foi Campos, secretário da Juventude, né? O pai dela foi vice-governador por 8 anos e governador por 9 meses, né? Assumiu, não foi? Porque hoje ela quer negar tudo isso aí. Eu tinha, de certa forma, essa relação com a governadora. Votamos, ela foi para o segundo turno, vencedora em Carnaíba, teve 7.500 ou 8.000 votos, não lembro bem, diferença quase de 4.000 para a segunda colocada, Marília. E a primeira coisa que a governadora fez foi
Daqui a pouco começou umas máquinas que nós tínhamos comodado. Não, a primeira coisa foi querer que fosse devolvido o dinheiro de um convênio assinado com o governo Paulo Câmara, o dinheiro em conta, e Paulo já tinha depositado uma parcela e a versão que chegou era que ela queria que devolvesse o dinheiro todo, e a obra já estava em andamento. Eu digo, esse dinheiro não vai voltar. E isso não foi logo 3 meses, 4 meses depois. Segunda parcela desse convênio, ela não botou. Daqui a pouco começa a demitir todos os nossos funcionários de escolas terceirizados, né? Daqui a pouco recolhe máquinas usadas, velhas, que o governo, nós tínhamos feito comodato, o município recuperou as máquinas para fazer estrada, caçamba, essa coisa toda, mandou recolher, né? Festa de Zé Dantas, né? O nosso grande nome da cultura pernambucana também, Zé Dantas, já incluído no calendário do Estado de Pernambuco, foi na época de Eduardo Campos. A governadora, enquanto ela chega para a Sertânia, agora botou 2.300.000, parece que 1.300.000 para Safadão cantar 1h30 lá, né? A festa de Zé Dantas, ela nunca valorizou, nunca mandou sequer uma atração. E nós procuramos, e tem um primo dela, um rapaz por nome Dodi, eu não conheço não, e ele disse que não, para Carnaíba não vinha nada. Então, ela é uma ingrata, ela persegue. Logicamente, ela sabia, a governadora, pelo meu histórico, que eu nunca votaria nela, que ela não representa o que eu penso. Votei no segundo turno por conta que naquele momento não tinha uma opção, né, naquele momento. Então, ela foi muito ingrata. E também estava com aquela briga familiar entre Marília e João naquela época. Também, né? Tinha esse problema. Mas ela foi muito ingrata com a gente, ela perseguidora. E eu nunca esperei esse tipo de postura de uma governadora. E continua fazendo isso, usando a máquina do Estado. Em Carnaíba tem 5 ou 6 pessoas contratadas sem trabalhar no governo de Raquel Lira, sem trabalhar na Secretaria de Cultura e Esportes. Não é na Secretaria da Casa Civil, não, que a Casa Civil é permitido que o cara seja um coordenador. Mas na Cultura e Esporte tem 5 ou 6 pessoas lá, aliados dela, vereadores, que ela botou para manter essa base, usando o dinheiro público do Estado. Isso é um absurdo, um negócio desse. Eu nunca vi uma história dessa. Então ela joga a máquina dela todinha para investir nessas pessoas, investir em propaganda, né, enquanto esquece a saúde e a educação de Pernambuco, né? Alguma coisa lá, tinha uma estrada lá que era para ser feita de 21 quilômetros, uma estrada que eu lutei a vida toda para ligar a fronteira da Paraíba, foi começada no governo Paulo Câmara. Se Paulo Câmara não tivesse começado essa estrada não teria sido feita. Ela fez 9 quilômetros, tinha 1 quilômetro, 11, 12 quilômetros em Carnaíba, mais ou menos, 21 quilômetros e 300 metros, toda a estrada, projeto executivo feito por Paulo Câmara, indenização das áreas também feito por Paulo Câmara. Quando chegou na fronteira com Carnaíba, ela não fez mais. Quer dizer, é perseguidora. Eu comparo ela à época do Estado Novo, se a gente for ler a história lá da época do Estado Novo lá, né, onde era perseguindo políticos adversários que ocorria. Eu não vi isso nem no governo Moura Cavalcante também. Em Paulo Guerra não teve isso, Nilo Coelho não teve isso com o adversário. Ela está praticando a perseguição cruel contra os municípios, e o povo é que sofre lá, porque em Carnaíba todo mundo é um direito do cidadão ser tratado com igualdade, como fazia Eduardo Campos, como fazia Paulo Câmara, não tinha adversário. Eduardo chegou na segunda eleição dele, onde no município de Carnaíba, os dois lados, nós estávamos lá todos juntos. Aí disseram, não, o governador não vai participar da sua campanha, Eduardo Campos. Eu digo, não tem problema não, eu quero que ele junte todo mundo, nós estamos aqui para juntar e ele continuar fazendo as coisas para o Carnaíba, que a gente fez muito do governo de Eduardo, escola de referência, reforma nas diversas escolas, escola técnica que veio também no governo dele, ele foi inaugurar em Carnaíba. Isso para mim é o suficiente, é tratar todo mundo com igualdade. Eduardo tratava. Qualquer município não fazia perseguição. Um exemplo é o Fundo de Apoio aos Municípios, o FEM. Rosa está aí mostrando, né? O FEM, que Eduardo criou, ele pegou uma parcela do FPM, no momento que os municípios estavam em crise, uma parcela do FPM é um quantitativo em recurso significativo, e colocou para todos os municípios, sem discriminação nenhuma. Então,
Eduardo tratou todo mundo, como o presidente Lula também trata, não discrimina ninguém. Sabe que aí e é um direito do povo, porque o cara é bolsonarista, o prefeito ali, que são muitos aí, né? Tem muitos enrustidos aí que nem assumem que são bolsonaristas, né? A gente encontra quase que à vontade aí. Mas o governo de Lula não trata dessa forma. Ele manda o recurso, é um convênio, trata todo mundo igual. Transporte escolar, eu recebi um ônibus em Carnaíba, tem município do Porto de Carnaíba ou menor que recebeu 14 ônibus escolares, inclusive com recurso do governo federal, e ela mandou arrancar os adesivos do governo federal e botou o adesivo do governo do estado. Isso foi feito, foi denunciado aí. Então é um governo de perseguição, o governo Raquel Lira. A característica principal dela é perseguir adversários. Rosa citou agora ali, mesmo essa questão que você falou, de Eduardo, de todo mundo, Rosa e Arivânia, né? Duas na parte política, cada uma sempre foi muito ferrenha uma contra a outra na política de Arco Verde, e aí estão juntas até hoje, né? Olha, eu quero, infelizmente o tempo já passou, nós estamos já 5 minutos a mais. Eu gostaria, Anchieta, que para essa câmera aqui, você mandasse a sua mensagem, não só para Arco Verde, não apenas para a sua cidade, mas para todo o estado de Pernambuco, e desejar a você boa sorte nessa sua nova caminhada aí. Muito obrigado, Adriano, Fernando, é um prazer estar aqui com vocês. Estamos aí, companheiros, a gente apresentando o nosso nome, vocês vão ver também a gente no guia eleitoral, estamos presentes. Pesquise a história de vida de Anchieta Patriota, procure saber o que a gente fez no nosso município enquanto eu tive o mandato de prefeito e conto com vocês. Um abraço. Fernando, muito obrigado mais uma vez. Adriano, estamos juntos. Sempre que eu convocar, venha, viu? Estarei aqui. Muito bem. Minha gente, muito obrigado a vocês da TV LW, da Itapuama, da Agreste TV, da São Bento FM. Obrigado, Anchieta Patriota. Conversei com ele hoje, candidato a deputado federal. Até o próximo programa.